Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Compartilha, comenta, né? Tudo que você puder fazer aí de interação no vídeo acaba impulsionando o vídeo na plataforma. Quero mandar um abraço aqui, cara, para um vascaíno que eu encontrei com ele lá no estádio Mané Garrincha, o Arthurzinho, tá? Eu recebi a mensagem do pai dele aqui, eu tinha anotado ela, acabei esquecendo de falar mais cedo, né? Eu vi a mensagem no vídeo, né? O pai dele, acho que é Idimar o nome do pai dele, e o Arthurzinho foi o garoto que quando eu tava entrando lá no Mané Garrincha, falou que gosta do canal e imitou o jeito que eu faço aqui na hora que eu faço a abertura do canal. Então um abraço pro Arthurzinho e um abraço pro pai do Arthurzinho, o Idmar, e para toda a galera que trocou uma ideia comigo lá no Mané Garrincha, beleza? Olha, eu vou começar com uma alteração no jogo do Fluminense que causou aí o estresse no influenciador do Tricolor, né? A FERJ, tendo em vista que os jogos do Campeonato Carioca, os últimos jogos, a última rodada, vão ser decisivos para saber quem são os times que vão estar na semifinal, inclusive com saldo de gol podendo ser o diferencial. E o jogo do Fluminense era às 18h30, separado do jogo Botafogo e Vasco, às 16 horas, junto com outros jogos. Aí o que ela fez? Que é o normal para as competições, quando você tem uma última rodada decisiva, os jogos têm que ser no mesmo horário. Ela pegou e tirou o jogo do Fluminense das 18h30 e colocou o jogo do Fluminense para as 16 horas. Só que não é definitivo ainda, tá? A FERJ está conversando com emissoras, com os clubes, para ver se muda de novo o horário por causa do forte calor, né? Jogar às 4 horas no domingo vai ser aí um castigo para os atletas. Então ela pode mudar novamente agora, levar todos os jogos para, por exemplo, 5 horas, 6 horas, não sei, ela tá vendo aí. Então não é definitivo, é definitivo que o Fluminense vai jogar no mesmo horário, mas não é definitivo que vão jogar todos às 16 horas. Né? E o Dezão lá do canal, Dezão, o canal Sentimento Tricolor, acho que é isso o nome do canal. É um cara que eu até gosto de ver os vídeos dele lá no Quai, né, nas redes sociais, bem porra louco o cara, né? Então, tipo, ele surtou, fez um vídeo aí falando em manipulação, que a FERJ está ajudando o Vasco, aí depois ele mesmo entra em contradição. Vou deixar um trecho do vídeo aí, que aí ele fala que se fosse o Fluminense nessa situação, ele também ia pedir para mudar o horário, só que a FERJ não ia atender, e o Vasco ela atende. Meu amigo, desde quando a FERJ ajuda o Vasco? Você tá falando bobagem, né? Botou na capa lá, né? Manipulação. Eu sei que você fez isso para ganhar um engajamentozinho, porque depois no vídeo você mesmo se corrige, né? Falando que faria isso. E aí depois você cita uma situação que eu concordo muito com você, que é a da segurança pública, né? Porque você vai ter 3 grandes torcidas no mesmo horário em estádios muito próximos. Então isso aí pode causar aí muita confusão fora dos estádios. Não tem nada a ver com o pai de família, o cidadão de bem que vai para o estádio para ver o futebol. Estou falando dos bandidos travestidos de torcedores que com certeza vão marcar para se encontrar fora dos estádios e se pegarem de porrada, e depois um acaba indo para o hospital ou para algo pior. E aí fica uma galera comovida, porque olha, tadinho, pegaram o cara, e olha o que fizeram com ele. Só que o cara tava lá, armando confusão, né, combinando briga. Então foi procurar justamente o que aconteceu. Então quando acontece, eu não tenho dó não. Tem um torcedor lá, acho que foi lá no jogo do Santa Cruz, pegaram até cabo de vassoura. Mas o cara tava lá arrumando confusão, eles marcaram para se pegar, para fazer isso, né. O resultado do que eles planejaram, né? Então, enfim, vou deixar aí, eu concordo com relação à segurança, porque vai ser perigoso aí essas 3 torcidas, apesar de que Vasco e Botafogo tem ali uma situação de paz, as torcidas se respeitam, é o clássico chamado clássico da amizade, embora haja uma rivalidade, tá? Mas é uma rivalidade com respeito, e isso deixa até algumas pessoas encabuladas, né? Eu já vi aquele Mauro César lá, que é mulambo, torcedor do Flamengo, jornalista, dizendo que isso é um absurdo, que isso não existe, torcida amiga. E aí os caras mesmo ficam plantando coisa que, né, para haver confusão.
não tem nada a ver. Acho que foi ele, tá? Se eu não me engano, acho que foi ele que eu vi aí. Mas já vi gente fazendo crítica com relação a torcedores rivais se respeitarem. Acho que o mundo perfeito seria esse, né? A briga tem que ser dentro de campo, tem que ser na arquibancada, né? Com gritos, com cantos, incentivando, vaiando, e nunca com agressão ou com hostilidade fora da praça esportiva ou dentro da própria praça esportiva. Eu vou deixar aí, então, o Dezão surtando aí, dizendo que o Vasco está sendo ajudado pela FEG. Rapaziada, é inacreditável, né? Essa aqui é uma postagem da FERJ. Fazendo aqui querendo fazer uma gracinha, uma lacração aqui, o irresponsável aí que fez. Dupla de C. Fazendo uma referência aí aos gols do Canóbio e do Cano, né? Mas não deixa de ser uma referência à Série C. O vídeo errado, esse aí foi o que a FERJ zoou o Fluminense lá, colocando que noite de vitórias com CC, né, Série C, fazer referência à Série C por causa do Canóbio e o Cano que fizeram o gol, e eles ficaram revoltados. É esse outro vídeo aqui. Quem achou que ia ser diferente disso é, no mínimo, muito inocente, né? Atenção! A FERJ mudou o horário do jogo do Fluminense para beneficiar o Vasco. Será que foi isso? O jogo do Fluminense estava marcado para as 18h30 e o jogo do Vasco contra o Botafogo para as 16 horas. Questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, correto? É. Questão de segurança quando convém a eles, né? Porque vai ter Vasco e Botafogo em São Januário e agora Fluminense e Bangu no Maracanã. Bom, o Vasco já está no Espírito Santo, chegou no aeroporto lá, depois foi pro hotel, sem muita oba-oba, sem muita festa, sem muita fuleiragem e folia, que eu acho que é assim que tem que ser. Tinha uma meia dúzia de gato pingado lá, quando eles chegam no hotel, eles cabisbaixo nem olharam para os torcedores que ficaram ali protestando, né? Alguns falando e tal. E tem até essa imagem que é lá do canal Na Torcida Vascaíno, tá? E aí o único que foi lá ainda falar com os poucos torcedores que apareceram foi o Verratti. E uma correção aqui que eu falei no vídeo mais cedo, que até teve gente me corrigindo aqui nos comentários, que nesse time aí só o PH corre e o Verratti também, tá? O Verratti é um cara que se entrega pra caramba. Não é do perfil dele, velocidade, né, marcação, mas é um cara que se doa o jogo inteiro também, tá? Acabei esquecendo de falar, mas tá aí. Então a correção, Verratti e PH são os dois que se doam pra caramba dentro de campo, né? Bom, então tá aí, o Vasco está no Espírito Santo e a lista de relacionados para o jogo tem algumas surpresas. Por exemplo, o Ryan, que estava com a seleção sub-20, como eu falei, ele está na lista, vai direto para o Espírito Santo, vai estar à disposição para essa partida, né? Quer uma outra? 2 jogadores não viajaram, um é o Capasso e o outro é o Domingues. Os dois, coincidentemente, fizeram publicação nas suas redes sociais. O Capasso colocou essa foto aí do CT Moacir Barbosa, lá o ônibus do Vasco, né, que leva os jogadores, dizendo, é o melhor trabalho do mundo. Não sei se ele está ironizando, se ele está com deboche, mas satisfeito não deve estar, né? Como é que você deixa um Capasso e leva o Souza? Inexplicável, né? Inexplicável. Então o Capasso fica no CT, ou fica no Rio de Janeiro, e o Souza e o Alex Teixeira foram, tá? O outro é o Domingues. O Domingues fez uma publicação em preto e branco, sem legenda, ele ali meio que caminhando, né? Acho que não deve estar satisfeito com o que está acontecendo. Inclusive está rolando por aí nas redes sociais, né? Fofoca News, que ele pediu para jogar de meia, que ele não quer jogar de ponta, não é a função dele, e também que o departamento médico do Vasco vetou a viagem dele por causa do calor, que ele tem sofrido muito com o calor do Rio de Janeiro, tá muito quente, é um suíço que não está muito acostumado, que tem sofrido bastante, então acabou vetando a viagem dele por causa desse desgaste, nunca vi falar isso, porque o jogo vai ser de noite, 21h30, né? Vetar ele de treino, vetar ele de jogo de tarde, tudo bem, agora vetar ele de uma viagem para um jogo de noite, acho que essa explicação tá meio estranha. Não é oficial, tá? É só o que rola na rede, eu tô trazendo para vocês aqui, mas confia desconfiando, né? Confie desconfiando. Então tá aí essa situação envolvendo a lista de relacionados. Saiu no GE agora há pouco, a provável escalação do Vasco para encarar o União Rondonópolis é o time titular com 2 alterações. É o time que o Carille começou ali os trabalhos, que foi o time que venceu bem os 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, com 2 alterações.
Uma na zaga, que é o Lucas Oliveira, que sai, né, saiu lesionado. Entrou o Lucas Freitas, aí pode ser o Lucas Freitas ou o Maurício Lemos, né, provável ser o Lucas Freitas. E a outra alteração, sai o Alex Teixeira, entra o garoto lá, o Zucarello. Então a provável escalação do Vasco tem a volta, tem o Léo Jardim, a volta do PH, da PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Os volantes aí, volta aquele meio de campo do Vasco com Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho, com o Zucarello e o Verrete. Esse é o provável time do Vasco para encarar amanhã o União Rondonópolis, de Rondonópolis. Sempre esqueço aqui, mas é isso aí, né? E para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui o Led Carmona, um jornalista vascaíno que detonou aí o que aconteceu, o que virou o Vasco, né, com relação ao rival. Né? O Vasco virou freguês de carteirinha do Flamengo, e aí ele diz duras palavras, né, na Sport TV, falou que eu vou falar aqui, vai deixar muito vascaíno revoltado comigo, mas não, muito pelo contrário, muito vascaíno concordando com o que ele falou. O Flamengo, não estou dizendo o flamenguista sempre vai ver o Vasco como rival. Me chamou a atenção um dia desse, né, no jogo do Flamengo contra o Botafogo, no Flamengo aí algum flamenguista fazendo uma pesquisa, aqueles vídeos de pesquisa fora do estádio, perguntando para o flamenguista qual que é o maior rival do Flamengo. E muito flamenguista ainda falou o Vasco, mesmo nessas condições precárias. Não estou dizendo que eu falei, no vídeo que eu vi, muitos flamenguistas ainda falaram que é o Vasco. Eles têm ódio do Vasco. Então assim, o torcedor do Vasco, do Flamengo, ainda vê essa rivalidade, e se o Vasco estiver na segunda divisão, vai torcer para ir para a terceira, se estiver na terceira, vai torcer para ir para a quarta, até o Vasco fechar as portas. Eles sempre vão torcer contra o Vasco. Então, essa rivalidade entre as torcidas, ela não morreu. Agora, a instituição e os jogadores, o Led Carmona fala, os jogadores do Flamengo não enxergam o Vasco mais como time rival. O jogo nem inflama mais, né? Os caras chegam a pedir desculpa. Por exemplo, o jogador que foi fazer graça lá, o Wesley, foi fazer graça, depois pediu desculpa. O técnico do Flamengo foi dizer que o Vasco até jogou bonitinho, né? Jogou até bonitinho o Vasco. Então, assim, é humilhante a situação, é humilhante, né? E aí é a hora da gente expor os responsáveis, né? Que são os presidentes, são as pessoas que gerem o Vasco da Gama dos últimos anos, né? Então o Vasco está numa situação de penúria graças à incompetência de muito pilantra que luta nas eleições, inclusive usando o judiciário para sentar na porra da cadeira, e aí todos eles nas eleições dizendo que tem solução, que não vai ter discurso de herança maldita, que sabem os problemas do Vasco, pagam jornalistas, pagam grupos, pagam mídia, paga jornalista, paga influenciador para poder fazer propaganda para eles, que eles vão resolver o problema do Vasco, que são foda pra caramba, mas quando sentam na porcaria da cadeira, é o mesmo discurso de terra arrasada, não tem o que fazer, é o longo prazo, austeridade, não tem dinheiro, não vou ser irresponsável. E engraçado, né? Não vou ser irresponsável, não contrata e a dívida só aumenta. A gente continua com times medíocres, mas a dívida só aumenta. Então, não dá pra entender, né, cara? Vou deixar o Lédio, curte, se inscreve no canal. Fique com Deus e saudações vascaínas. Uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito, né, em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo. Que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. A gente eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Fora do Rio. Quanto vai ser o jogo? Não, a rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, com o Felipe, né? Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... Pô, é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light.
O Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou, mas reclamou manso. O Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa. O Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. Ó, a gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival.